Passei na frente da casa do meu filho e notei o portão escancarado. Estacionei a caminhonete e entrei pelos fundos, como sempre fiz. Antes de tocar na porta da cozinha, uma frase atravessou o ar e me fez gelar. Ele vai assinar sem nem perceber, e toda aquela grana será nossa. Reconheci a voz do meu filho. Logo depois, minha nora completou o plano, falando de cada passo para me fazer cair na armadilha de um testamento em vida. Fiquei parado, ouvindo cada detalhe como se fosse um estranho invadindo a própria vida. E ali mesmo decidi que contrataria um advogado e viraria esse jogo. Saí da casa quietinho, do mesmo jeito que entrei, levando comigo a pior lembrança que já tive como pai. Meu nome é Augusto, tenho 74 anos, e antes de me aposentar, fui dono de uma frota de caminhões. Foram quase 50 anos no ramo de transporte, começando com um único veículo comprado com o dinheiro de 3 anos de fretes mal pagos. O resto foi persistência, contrato atrás de contrato, noites sem dormir e viagens que me mantinham longe de casa por semanas. A estrada era dura, mas sempre me trouxe o que eu precisava, e mais do que suficiente para dar ao meu filho uma vida que eu nunca tive. Naquele dia, enquanto andava de volta para a caminhonete, minha cabeça estava em turbilhão. Aquelas palavras ecoavam como se tivessem sido gravadas. Ele vai assinar sem nem perceber. E toda aquela grana será nossa. Não era só sobre dinheiro. Era sobre traição, sobre ver o próprio filho falar de mim como se eu fosse um velho incapaz, pronto para ser manipulado. Eu não sentia só raiva. Sentia um corte fundo, daqueles que não cicatrizam rápido. Antes de continuar, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar a oportunidade de contar minha história. Se ela tocar você, se inscreva para apoiar esse trabalho e comente de onde está nos ouvindo. Todos os dias tem uma nova história que pode abrir os olhos de alguém. Voltei dirigindo devagar, olhando para a estrada sem realmente enxergá-la. Lembrei das vezes que Alex, ainda menino, ficava na frente de casa esperando eu chegar de viagem. Eu descia do caminhão exausto, com as costas doendo e as mãos cheirando a óleo. Mas sempre tinha um brinquedo ou um doce para ele. Lembrei de quando dei para ele minha primeira caminhonete, aquela que significava o início da minha empresa. Porque queria que ele tivesse algo próprio e soubesse que eu confiava nele. Tudo isso agora parecia parte de uma história inventada, de um pai que só existia na minha memória. Quando cheguei em casa, deixei as caixas de frutas sobre a mesa e me sentei na varanda. O vento batia leve, e eu olhava para o horizonte tentando entender em que momento as coisas tinham se perdido. Minha esposa, Maria, já se foi há mais de 10 anos. Ela costumava me dizer: as pessoas mostram quem são quando acham que ninguém está olhando. E naquele dia, eu tinha visto, ou melhor, ouvido, exatamente isso. A decisão veio rápida. Eu sabia que não poderia agir no calor do momento. Confrontar o Alex agora seria dar a ele a chance de inventar desculpas, de negar tudo. Eu precisava de provas, de certeza e de uma estratégia. Foi aí que me lembrei de um advogado que tinha me ajudado anos atrás num contrato complicado com uma transportadora. Um homem sério, que sabia trabalhar em silêncio. Mas antes de ligar para ele, eu queria ter certeza do que estava enfrentando. Precisava entender até onde ia a ganância do meu filho e da minha nora. Nos dias seguintes, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. Liguei para o Alex perguntando se ele queria que eu levasse as frutas. Ele respondeu que estavam ocupados, que talvez outro dia. A frieza na voz dele era diferente, quase como se já estivesse me empurrando para longe. Comecei a prestar mais atenção nas conversas que tínhamos, nas entrelinhas. Percebi que, vez ou outra, ele deixava escapar comentários sobre minha idade avançada, sobre como, hoje em dia, é difícil administrar bens, e como, talvez fosse melhor organizar as coisas enquanto ainda estou lúcido. Era como se estivesse ensaiando o terreno para o golpe. 2 dias depois, fui discretamente até um amigo tabelião, um homem que conheço desde meus primeiros anos de empresa. Perguntei de forma casual se havia algum documento recente registrado em meu nome, só para tirar a dúvida. Para minha surpresa, ele me disse que meses atrás alguém havia tentado registrar um rascunho de testamento com o meu nome, mas que o documento estava incompleto e irregular,
e por isso não seguiu adiante. Não precisei perguntar quem tinha feito. Naquele momento, percebi que não havia tempo a perder. Liguei para o advogado e marquei um encontro para o dia seguinte. Quando nos sentamos frente a frente, contei tudo. Ele me ouviu em silêncio, fez algumas anotações e disse: Seu Augusto, o senhor tem duas opções. Ou confronta agora e corre o risco de perder a prova, ou finge que está caindo no jogo e vira tudo contra eles. Eu sabia exatamente qual escolher. Saí daquele escritório com um plano. Eu daria ao meu filho e à minha nora a impressão de que eu estava vulnerável, pronto para ser manipulado. Aceitaria convites para almoços, ouviria as conversas, deixaria que me cercassem, mas tudo seria registrado. No momento certo, quando pensassem que tinham vencido, eu mostraria que o verdadeiro motorista dessa estrada ainda era eu. Naquela noite, antes de dormir, olhei mais uma vez para a foto da Maria e falei: Fica tranquila. Eles não vão me passar para trás. Na manhã seguinte acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira, mas pela primeira vez em muito tempo, não para checar caminhões, notas fiscais ou motoristas atrasados. Acordei para encenar. O plano que combinei com o advogado era simples e frio. Eu me aproximaria do Alex e da Ana como quem precisa de colo, falaria com voz mansa, deixaria escapar esquecimentos, pediria ajuda para coisas bobas e, enquanto isso, documentaria cada sugestão deles sobre organizar a herança. Eu não gosto de teatro, mas aprendi nas estradas que, às vezes, a melhor maneira de atravessar o nevoeiro é acender os faróis baixos e fingir que não está com medo. Respirei fundo, pensei na Maria e disquei o número do meu filho como se nada tivesse acontecido. Filho, tô com umas bobagens aqui. Conta de internet, um aplicativo do banco que atualizou e eu não tô achando onde paga a luz. Você pode passar aqui mais tarde? Ele demorou 2 segundos além do normal para responder, e nesse silêncio eu quase ouvi o tilintar da ganância se organizando. Posso sim, pai. Hoje à noite, pode ser? Levo a Ana, a gente aproveita e janta junto. Passei o dia ajeitando a casa para receber os dois, não por capricho, mas porque conheço o filho que criei. Quanto mais confortável ele estiver, mais à vontade ele fala aquilo que pensa ser brilhante. Varri a varanda, deixei a cafeteira pronta, cortei umas goiabas e, por cima de tudo isso, escondi 2 coisas que nunca fizeram parte da minha rotina. Um pequeno gravador digital que o advogado me emprestou e uma caneta que, além de escrever, capta áudio. O gravador ficou preso embaixo da mesa da sala com uma fita dupla face. A caneta no bolso da minha camisa. Olhei em volta e quase ri da ironia. Tantos anos de caminhões rastreados, documentos firmados com caneta de tinteiro. E agora era a minha própria casa que virava um caminhão lacrado em escolta, com carga sensível e destino sigiloso. Às 7 em ponto, ouvi o som do carro deles e senti o corpo inteiro ficar alerta. Abri o portão, fiz um gesto largo e sorri daquele jeito cansado que os velhos fazem quando querem parecer inofensivos. Entrem, meus filhos. Hoje eu tô meio perdido com essas coisas de celular, falei, deixando que minha voz tremesse uma fração. Sentamos à mesa com pratos simples, pão, queijo, fruta cortada. O Alex assumiu a cadeira de frente para mim, como quem toma a cabeceira sem pedir permissão, e a Ana foi se ajeitar do lado dele, abrindo uma pasta com folhas que já vinham grampeadas. Eu vi, mas fingi que não vi. Pai, a gente estava até conversando sobre isso. Sabe, é normal começar a organizar papelada, evitar confusão lá na frente, ele disse, olhando de relance para a esposa. A gente podia te ajudar a deixar tudo certinho, banco, senha, conta de energia, essas coisas, e também, quem sabe, já pensar num testamento, pro bem da família, claro. A palavra testamento pousou na mesa como um bicho que ninguém quer admitir que viu. Eu levei a mão ao bolso, como quem procura os óculos, e deixei escapar um suspiro. Talvez vocês tenham razão. Eu já não tenho a mesma cabeça. Eu esqueço onde salvei senha, onde guardei papel. Mas testamento, vocês acham mesmo que precisa? A Ana entrou com a doçura ensaiada que ela guarda para falar com gente que ela imagina poder manipular. Seu Augusto, é só para facilitar, o senhor sabe. A gente assume as responsabilidades,
Paga as contas em dia. Evita golpe de estranho. Deixa tudo em família. E o senhor fica tranquilo. Ela pousou a mão no meu braço e eu me lembrei de quando um atravessador jurou que ia pagar o frete na confiança, com a mesma mão leve, o mesmo sorriso de porcelana. Fiz uma bagunça proposital no celular. Fingi não lembrar a senha do banco, deixei a tela apagar, pedi que me mostrassem onde clica. Eles se revezavam, aproximando o rosto, trocando olhares, afunilando a conversa sempre para o mesmo lugar. Eu, velho, vulnerável, e eles, jovens, organizados, prontos para assumir. Em certo momento, o Alex falou baixo demais, e eu pedi que repetisse. Fala mais alto, filho. Esses ouvidos meus já carregaram muito motor roncando. Ele sorriu. Eu disse que a gente podia marcar com um amigo meu que entende dessas coisas. Um advogado bom. Não vai cobrar caro. Ele explica tudo para o senhor. Aí a gente já sai de lá com as assinaturas do que precisar. A palavra assinaturas riscou o ar. Eu balancei a cabeça como quem finalmente encontra uma bengala. Se vocês acham melhor, podemos marcar. Eu confio em vocês. Depois do café, mostrei a eles uma gaveta com papéis que não entendo mais. Tinha de tudo. Contas pagas, contratos antigos da transportadora, apólices. Tudo real, mas nada perigoso. Eles se empolgaram. A Ana pegou um bloco de anotações e fez uma lista de tarefas. Trocar titularidade disso, atualizar aquilo, incluir procuração no banco, ver modelos de testamento. Nesse ponto, a caneta no meu bolso já tinha coletado 2 horas de material. Quando se despediram, o Alex me abraçou com força de quem precisa confirmar que a caça está calma. Fica tranquilo, pai. A gente vai resolver tudo. Vi o brilho no olho dele e reconheci. Não era amor, era pressa. À noite, sentei na poltrona e reouvi cada minuto da gravação, um atrás do outro, com fones que me isolavam do mundo. Não chorei, mas também não me alegrei por estar um passo à frente. O que senti foi uma nitidez incômoda, como se alguém tivesse lavado um vidro muito sujo e, de repente, as cores de fora ficassem cruas demais. Anotei frases, marquei horários, separei trechos que o advogado disse que seriam ouro em juízo. Em seguida, liguei para ele. A primeira fase foi: eles morderam a isca. Do outro lado, a voz cautelosa: sem pressa, seu Augusto. Agora o senhor vai sugerir que prefere fazer tudo no seu tempo, mas aceita conhecer o tal amigo advogado. Eu vou estar por perto. E antes disso, vamos providenciar 2 coisas: blindar o patrimônio e preparar o contradocumento. No dia seguinte, cedo, fui ao cartório com um envelope que parecia banal e não era. Assinei uma série de instrumentos que o meu advogado já tinha preparado: ratificação de titularidades, criação de um fundo patrimonial com regras muito claras sobre quem decide, e um rascunho de testamento legítimo, datado e guardado em cofre, com cópia registrada em firma que não conversa com a cidade do meu filho. Nada ali era definitivo ainda, mas era o suficiente para garantir que, mesmo que alguém tentasse adiantar passos, só andaria em círculos. Quando saí, comprei pão na padaria da esquina. Cumprimentei 2 conhecidos e voltei para casa devagar, saboreando uma sensação dura. Eu não estava vencendo. Eu estava a sobreviver com método. À tarde, o Alex ligou. Falei com meu amigo. Ele tem um horário amanhã, fim do dia. Coisa rápida. A gente só tira dúvidas, e se o senhor topar, já deixa umas assinaturas adiantadas. Eu segurei a respiração 1 segundo, apenas o bastante para que minha voz saísse pastosa. Amanhã é bom. Mas será que a gente pode fazer lá em casa? Sabe como é? Minha pressão anda meio boba. Ele hesitou e eu imaginei a cara dele. Logística, agenda, controle. Pai, no escritório é melhor, tem as testemunhas, fica tudo certinho. Eu te levo e te trago. Concordei como quem agradece um favor. Então tá, eu confio em vocês. Desliguei e mandei mensagem para o meu advogado. Horário, endereço, nome do amigo e o aviso que ele me ensinou a dar sem que pareça aviso. Vou de camisa azul. Na véspera do encontro, fiz um último ajuste de ator. Passei na farmácia e comprei um organizador de remédios daqueles com caixinhas coloridas da semana. Enchi com vitaminas, tirei as etiquetas,
Deixei sobre a mesa para que vissem quando viessem me buscar. Coloquei óculos de grau mais antigo, que me obrigam a franzir a testa para ler, e vesti um pullover clássico que sempre me deixa com ombros menores. Eu sabia que estava pronto quando me olhei no espelho, e não vi o dono de frota. Vi apenas um viúvo cansado tentando não atrapalhar a vida do filho. À noite, sonhei com a Maria. No sonho, ela ajeitava minha gravata, como fazia em festas de fim de ano da empresa, e dizia: "Não esquece, Gus, quem dirige é você." Acordei com o coração batendo ritmado, como motor em marcha lenta, e um silêncio do tipo que prepara. Eles chegaram no fim da tarde. A Ana entrou varrendo a casa com os olhos e elogiou a ordem, o cheiro de café, a cadeira de balanço. O Alex veio direto com a chave do carro, balançando no dedo, performando gentileza. "Vamos, pai, é rapidinho." No trajeto falou de trânsito, de obra na avenida, de um restaurante novo, e eu apenas concordava, guardando voz para o que importava. O escritório ficava num prédio comercial de esquina, fachada de vidro, recepção fria. O amigo estava à porta. Homem de meia idade com gravata estreita e sorriso elástico. Apertou minha mão como se apertasse um botão e me conduziu a uma sala com mesa longa e 2 pastas já abertas. "Seu Augusto, prazer. O Alex me falou do senhor. Parabéns pela história, pela empresa, pela família. A ideia aqui é só organizar. Deixar tudo simples, sem complicação." Sentei devagar, tirei os óculos do bolso e dei de ombros. "Eu confio no meu filho." O homem abriu a primeira pasta. Folhas impressas, campos em branco pedindo nomes, datas, assinaturas. Ele falou rápido, como quem tenta atravessar uma ponte antes que alguém olhe para baixo. Eu pedi que repetisse 1, 2, 3 vezes. "Isso aqui é o que mesmo?" Ele reformulava, sempre com palavras macias. "É só uma autorização. É só uma procuraçãozinha. É só um ajuste preventivo." Em certo ponto, a Ana inclinou o corpo e tocou meu braço com carinho de mentira. "Assina, seu Augusto. Assim a gente cuida de tudo." Eu fiz o que vim fazer. Peguei a caneta, aproximei a ponta do papel, respirei como quem está cansado, levantei os olhos e com voz quase infantil perguntei: "Eu assino onde vocês apontarem, filho." O Alex sorriu num meio segundo em que eu reconheci o menino da calçada esperando o doce. "Assina aqui, pai." A porta bateu do lado de fora. Olhares rápidos, nada demais. O amigo virou outra folha. Foi quando meu telefone vibrou no bolso com o toque silencioso que eu e meu advogado combinamos. Uma mensagem curta, uma palavra só, que cabia em qualquer frase e que agora parecia iluminar a sala. Eu ajeitei o corpo na cadeira, empurrei sutilmente os papéis 2 centímetros para longe e disse com a serenidade que a estrada me deu: "Antes de eu assinar o que vocês trouxeram, eu queria que vocês lessem o que eu trouxe." E tirei do envelope pardo, dobrado ao meio, um documento que ninguém ali esperava ver naquela mesa. No dia seguinte ao encontro no escritório do amigo do Alex, acordei com a sensação de que a engrenagem já estava girando a meu favor. Não era vitória ainda, mas era como sentir que o motor pegou na primeira tentativa, mesmo depois de muito tempo parado. Liguei para o meu advogado logo cedo. Ele já tinha ouvido o áudio da reunião, pausado em cada trecho, e estava impressionado com a clareza das provas. "Seu Augusto, isso que eles fizeram não é só moralmente errado. Tem elementos claros de tentativa de estelionato, mas por enquanto a gente segura essa carta. Vamos deixar que eles avancem mais." Concordei. A vida toda aprendi que, antes de acelerar, é preciso olhar a estrada inteira, e eu queria que eles se enterrassem nas próprias palavras. Comecei a notar que depois daquele encontro, o Alex e a Ana ficaram mais confiantes. Passaram a me ligar quase todos os dias, sempre com aquela voz açucarada, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se estava me alimentando bem, se estava se sentindo seguro. Eu respondia com um tom meio cansado, fingindo gratidão e confiança. "Vocês são tudo que eu tenho", dizia, e eu sabia que, para eles, essa frase soava como música. Em uma dessas ligações, Alex soltou: "Pai,
Marquei com o contador pra gente ver como estão seus investimentos. É só pra proteger, sabe? Hoje em dia tem muito golpe com idoso. Sorri sozinho, porque se havia um golpe naquela história, não vinha de fora. Meu advogado sugeriu que eu começasse a provocar conversas sobre valores, herança e propriedades, mas sem parecer interessado. Na primeira oportunidade, comentei que estava preocupado com o IPTU de um galpão da frota que ainda estava no meu nome. Se for muito caro, eu vendo. Ou passo logo para vocês. Do outro lado da linha, o silêncio foi a prova de que a isca tinha caído na água. Ana, com aquela calma treinada, respondeu: Passar pra gente é o melhor, seu Augusto. Evita burocracia, evita confusão depois. O Alex já tem experiência com isso, vai cuidar de tudo direitinho. Enquanto isso, o advogado estava mexendo nas engrenagens jurídicas. Ele fez alterações discretas em todos os meus registros: imóveis, contas bancárias, participações societárias. Criou um instrumento chamado cláusula de incomunicabilidade, que basicamente blindava meus bens contra qualquer tentativa de serem transferidos para herdeiros enquanto eu estivesse vivo. Também preparou um testamento verdadeiro, registrado e assinado, deixando tudo para pessoas e causas de minha escolha, com apenas uma pequena parte destinada ao Alex, o suficiente para cumprir obrigações legais e nada mais. Esse documento estava guardado em um cofre de confiança, pronto para ser revelado no momento certo. Decidi então colocar em prática a segunda parte do plano: registrar, com imagens, o tipo de conversa que eles tinham quando pensavam que eu estava fragilizado. Para isso, instalei discretamente uma câmera pequena no relógio de parede da sala, com visão direta para a mesa de jantar. Não era invasão, era autodefesa. Na primeira oportunidade, convidei os dois para um almoço em casa. Fiz questão de servir a comida eu mesmo. Criar um clima familiar. Depois de algumas risadas e assuntos banais, Alex começou: Pai, aquele galpão, a gente podia colocar no meu nome agora para evitar custo. O senhor nem precisa se preocupar, fica tudo igual. Eu, fingindo hesitar, disse: Se vocês acham melhor, mas e se um dia eu precisar vender? Ana entrou rápido. Não vai precisar, seu Augusto. O senhor vai ter tudo de que precisa e ainda evita dor de cabeça. É só assinar uns papéis. A câmera registrou tudo. Os olhares, as insinuações, as frases cuidadosamente escolhidas para me empurrar para o abismo que eles queriam. Mais tarde, quando assisti às imagens com o meu advogado, ele balançou a cabeça e disse: Isso aqui, seu Augusto, vale mais que qualquer contrato. Eles estão criando um padrão de conduta. Eu sabia que estava cada vez mais perto do ponto em que poderia agir sem que houvesse brechas. Na semana seguinte, Alex ligou para dizer que o tal amigo advogado queria marcar outra reunião, dessa vez para finalizar o processo do testamento. Minha resposta foi imediata: Claro, filho. Mas será que dessa vez a gente pode fazer na minha casa? Tô me sentindo mais confortável aqui. Ele hesitou, mas acabou concordando. Mal sabia que, ao trazer a conversa para o meu território, ele estava entrando num palco que eu já tinha preparado. No dia combinado, arrumei a mesa como se fosse um simples café da tarde. Pão fresco, queijo, bolo. Mas também havia 2 cópias do meu testamento verdadeiro guardadas em uma pasta marrom, discretamente escondidas atrás de um álbum de fotos na prateleira. Quando eles chegaram, vieram com sorrisos largos e uma pasta preta. O amigo advogado se apresentou novamente, puxou alguns papéis e começou a explicar de maneira vaga. Eu ouvia, balançando a cabeça, fingindo concordar, enquanto meu gravador captava cada palavra. Seu Augusto, aqui tá tudo certinho. O senhor assina aqui, aqui e aqui, disse ele apontando para os espaços. E isso vai para onde? Perguntei. Fica registrado e garante que tudo vai para o seu filho, como o senhor deseja. Aquelas palavras eram a prova final que eu precisava. Antes de pegar a caneta, levantei devagar e disse: Só 1 minuto, quero mostrar uma coisa para vocês. Fui até a estante, puxei o álbum de fotos e por trás dele, tirei a pasta marrom. Coloquei sobre a mesa e, olhando diretamente para o Alex e a Ana, falei com calma. Esse é o meu testamento, o verdadeiro, registrado, válido e
totalmente diferente do que vocês pensam. O silêncio que se seguiu foi denso. A expressão de Alex mudou, como se alguém tivesse desligado a luz de dentro dele. Ana tentou disfarçar com um sorriso amarelo, mas as mãos tremiam. E eu, sem levantar a voz, concluí: vocês queriam me enganar. Mas eu sou o mesmo homem que atravessou este país dirigindo dia e noite sem perder a rota. E na minha estrada, ninguém me ultrapassa sem que eu perceba. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. Alex me olhava com um misto de surpresa e irritação, como se tivesse sido pego dirigindo em alta velocidade por uma estrada que jurava estar vazia. Ana, por outro lado, forçava um sorriso trêmulo, mas seus dedos tamborilavam nervosos sobre a mesa, denunciando mais do que qualquer expressão no rosto. O amigo advogado deles desviou o olhar, fingindo arrumar os papéis, claramente desconfortável por ter sido arrastado para um terreno que não conhecia. Eu não me apressei. Deixei o peso da revelação se acomodar sobre eles. Peguei minha xícara de café, dei um gole lento e apoiei de novo na mesa, como se não tivesse acabado de puxar o tapete embaixo dos pés dos dois. Testamento verdadeiro? Alex quebrou o silêncio com uma risada curta e seca. Pai, acho que o senhor entendeu errado. A gente só queria ajudar a organizar as coisas. Levantei os olhos devagar, fixei o olhar nele e perguntei: e para organizar as coisas, era preciso me enganar, esconder cláusulas e me colocar para assinar documentos que eu não conhecia? Minha voz não saiu alta, mas cada palavra tinha o peso exato de um soco certeiro. Ana tentou entrar no jogo. Seu Augusto, não é assim. O senhor sempre foi muito ocupado e a gente só queria evitar que estranhos se aproveitassem. Parou no meio da frase, quando percebeu que minha expressão não se alterava. Coloquei a pasta marrom no centro da mesa e abri devagar, deixando que eles vissem as folhas com timbre, assinatura e carimbo do cartório. Aqui está o que é de verdade. Tudo registrado, com testemunhas e reconhecido em firma. Passei o dedo pelas linhas, de propósito, parando nos nomes que estavam ali como beneficiários. Vocês não aparecem como pensavam. E sabem por quê? Porque amor não se mede por papel e assinatura. E confiança não se pede, se conquista. Alex se remexeu na cadeira. Então quer dizer que a gente não vai receber nada? O tom não era de tristeza, era de frustração. Aquilo confirmou o que eu já sabia. Não era sobre cuidado ou família, era sobre o que caberia no bolso deles. Olhei diretamente para o amigo advogado. O senhor sabia que estava me apresentando documentos falsos, induzindo um idoso a assinar contra a própria vontade? Ele abriu a boca, fechou e disse apenas: eu só fui contratado para ajudar, senhor Augusto. Fiz questão de registrar o momento. Peguei a caneta gravador do bolso e a coloquei sobre a mesa. Pois saiba que cada palavra dessa reunião está gravada. E não foi a primeira. Toquei a lateral da pasta. Aqui dentro também tem vídeos, áudios e registros que explicam tudo para qualquer juiz que precisar ouvir. Ana empalideceu. O senhor gravou a gente? Balancei a cabeça afirmativamente, sem o menor constrangimento. Eu gravei a verdade. E a verdade, Ana, não precisa de permissão para se defender. Levantei-me e comecei a andar devagar ao redor da mesa. Não era encenação. Era hábito de quem sempre precisou pensar melhor em movimento. Passei a vida inteira construindo algo do nada. Viagem atrás de viagem, caminhão atrás de caminhão, estrada atrás de estrada. Enquanto vocês dormiam em camas quentes, eu estava dirigindo na chuva, no frio, no calor. Fiz isso não para que vocês vivessem de herança, mas para que tivessem caráter. Parei atrás da cadeira de Alex. E o que vocês me mostraram nesses dias é que o dinheiro pode ser um bom teste. E que vocês reprovaram. Alex respirou fundo como quem se preparava para um contra-ataque. Pai, o senhor está exagerando. A gente nunca faria nada para te prejudicar. Interrompi com a palma da mão levantada. Chega. A conversa acabou. Vocês têm duas opções. Saem agora pela porta, fingem que nada disso aconteceu e me deixam viver em paz. Ou ficam sentados e esperam a polícia vir aqui conversar.
O amigo advogado se levantou imediatamente, recolhendo seus papéis num movimento apressado. Acho melhor eu ir. E saiu sem olhar para trás. Ana puxou Alex pelo braço, mas ele ainda hesitou, olhando para mim como quem busca uma brecha. É isso mesmo, pai? Você vai deixar tudo para estranhos? Sorri de canto, mas meus olhos não sorriram. Vou deixar para quem merece. E mais importante, vou deixar a vocês algo que o dinheiro não compra. A lição de que ganância tem preço. Eles saíram sem dizer adeus, e o som da porta batendo ecoou pela sala. Fiquei sozinho, olhando para a pasta marrom ainda aberta sobre a mesa. Lá fora, o sol começava a se pôr, e a luz dourada invadia a sala como se limpasse o ar pesado que ficou. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por ter desarmado a armadilha. Tristeza por confirmar que o amor deles por mim não resistia à tentação do dinheiro. Peguei o telefone e liguei para o advogado. Acabou. Eles viram o testamento. Ele respondeu com calma. Não, seu Augusto. Agora é que começa. Temos que formalizar tudo e registrar o ocorrido. Vai que amanhã eles tentem distorcer a história. Concordei. A estrada ainda tinha quilômetros pela frente, mas eu já estava com o controle do volante. Naquela noite, sentei na varanda com um café forte. O vento da noite parecia diferente, mais limpo. Pensei na Maria, no quanto ela teria sofrido se estivesse viva para ver aquilo, e agradeci por ter forças para agir. No fim, percebi que, mais do que proteger meus bens, eu estava protegendo a minha paz. E isso, depois de tudo que vivi, era o patrimônio mais valioso que eu tinha. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. Alex me olhava com um misto de surpresa e irritação, como se tivesse sido pego dirigindo em alta velocidade por uma estrada que jurava estar vazia. Ana, por outro lado, forçava um sorriso trêmulo, mas seus dedos tamborilavam nervosos sobre a mesa, denunciando mais do que qualquer expressão no rosto. O amigo advogado deles desviou o olhar, fingindo arrumar os papéis, claramente desconfortável por ter sido arrastado para um terreno que não conhecia. Eu não me apressei. Deixei o peso da revelação se acomodar sobre eles. Peguei minha xícara de café, dei um gole lento e apoiei de novo na mesa, como se não tivesse acabado de puxar o tapete embaixo dos pés dos dois. Testamento verdadeiro? Alex quebrou o silêncio com uma risada curta e seca. Pai, acho que o senhor entendeu errado. A gente só queria ajudar a organizar as coisas. Levantei os olhos devagar, fixei o olhar nele e perguntei. E para organizar as coisas, era preciso me enganar, esconder cláusulas e me colocar para assinar documentos que eu não conhecia? Minha voz não saiu alta, mas cada palavra tinha o peso exato de um soco certeiro. Ana tentou entrar no jogo. Seu Augusto, não é assim. O senhor sempre foi muito ocupado e a gente só queria evitar que estranhos se aproveitassem. Parou no meio da frase, quando percebeu que minha expressão não se alterava. Coloquei a pasta marrom no centro da mesa e abri devagar, deixando que eles vissem as folhas com timbre, assinatura e carimbo do cartório. Aqui está o que é de verdade. Tudo registrado, com testemunhas e reconhecido em firma. Passei o dedo pelas linhas, de propósito, parando nos nomes que estavam ali como beneficiários. Vocês não aparecem como pensavam. E sabem por quê? Porque amor não se mede por papel e assinatura. E confiança não se pede, se conquista. Alex se remexeu na cadeira. Então quer dizer que a gente não vai receber nada? O tom não era de tristeza, era de frustração. Aquilo confirmou o que eu já sabia. Não era sobre cuidado ou família, era sobre o que caberia no bolso deles. Olhei diretamente para o amigo advogado. O senhor sabia que estava me apresentando documentos falsos, induzindo um idoso a assinar contra a própria vontade? Ele abriu a boca, fechou e disse apenas: Eu só fui contratado para ajudar, senhor Augusto. Fiz questão de registrar o momento. Peguei a caneta gravador do bolso e a coloquei sobre a mesa. Pois saiba que cada palavra dessa reunião está gravada. E não foi a primeira. Toquei a lateral da pasta. Aqui dentro também tem vídeos, áudios e registros que explicam tudo para qualquer juiz que precisar ouvir.
Ana empalideceu. O senhor gravou a gente? Balancei a cabeça afirmativamente, sem o menor constrangimento. Eu gravei a verdade. E a verdade, Ana, não precisa de permissão para se defender. Levantei-me e comecei a andar devagar ao redor da mesa. Não era encenação. Era hábito de quem sempre precisou pensar melhor em movimento. Passei a vida inteira construindo algo do nada. Viagem atrás de viagem, caminhão atrás de caminhão, estrada atrás de estrada. Enquanto vocês dormiam em camas quentes, eu estava dirigindo na chuva, no frio, no calor. Fiz isso não para que vocês vivessem de herança, mas para que tivessem caráter. Parei atrás da cadeira de Alex. E o que vocês me mostraram nesses dias é que o dinheiro pode ser um bom teste, e que vocês reprovaram. Alex respirou fundo, como quem se preparava para um contra-ataque. Pai, o senhor está exagerando. A gente nunca faria nada para te prejudicar. Interrompi com a palma da mão levantada. Chega. A conversa acabou. Vocês têm duas opções. Saem agora pela porta, fingem que nada disso aconteceu e me deixam viver em paz. Ou ficam sentados e esperam a polícia vir aqui conversar. O amigo advogado se levantou imediatamente, recolhendo seus papéis num movimento apressado. Acho melhor eu ir. E saiu sem olhar para trás. Ana puxou Alex pelo braço, mas ele ainda hesitou, olhando para mim como quem busca uma brecha. É isso mesmo, pai? Você vai deixar tudo para estranhos? Sorri de canto, mas meus olhos não sorriram. Vou deixar para quem merece. E, mais importante, vou deixar a vocês algo que o dinheiro não compra. A lição de que ganância tem preço. Eles saíram sem dizer adeus, e o som da porta batendo ecoou pela sala. Fiquei sozinho, olhando para a pasta marrom ainda aberta sobre a mesa. Lá fora, o sol começava a se pôr, e a luz dourada invadia a sala como se limpasse o ar pesado que ficou. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por ter desarmado a armadilha. Tristeza por confirmar que o amor deles por mim não resistia à tentação do dinheiro. Peguei o telefone e liguei para o advogado. Acabou. Eles viram o testamento. Ele respondeu com calma. Não, seu Augusto. Agora é que começa. Temos que formalizar tudo e registrar o ocorrido. Vai que amanhã eles tentem distorcer a história. Concordei. A estrada ainda tinha quilômetros pela frente, mas eu já estava com o controle do volante. Naquela noite, sentei na varanda com um café forte. O vento da noite parecia diferente, mais limpo. Pensei na Maria, no quanto ela teria sofrido se estivesse viva para ver aquilo, e agradeci por ter forças para agir. No fim, percebi que, mais do que proteger meus bens, eu estava protegendo a minha paz. E isso, depois de tudo que vivi, era o patrimônio mais valioso que eu tinha. 2 dias depois daquele encontro na minha casa, sentei no escritório do meu advogado com a pasta marrom e um pendrive na mão. Ele olhou para mim e sorriu de leve. Então é oficial. Eles caíram direitinho na armadilha. Respondi sem orgulho, mas com firmeza. Caíram porque acreditaram que eu era fraco. E essa foi a pior aposta que fizeram na vida. Passamos a manhã revisando cada gravação. Os áudios estavam claros. A voz do Alex sugerindo que eu assinasse sem ler. A Ana insistindo que era pro bem da família. O tal amigo advogado empurrando documentos vagos. As imagens da câmera na sala mostravam gestos, olhares e até trocas rápidas de sorrisos quando achavam que estavam avançando no plano. O advogado anotava tudo, marcando horários e separando trechos importantes. Com esse material, seu Augusto, temos o suficiente para uma ação judicial sólida. Podemos enquadrar como tentativa de estelionato e falsidade ideológica. E, no mínimo, garantir uma medida protetiva para afastá-los dos seus bens. Enquanto ele falava, lembrei das décadas em que negociei contratos de transporte. Eu sabia que um documento vale mais quando conta uma história coerente. E ali, cada prova que eu tinha reunido não era só um registro técnico. Era a narrativa exata de como meu filho e minha nora tentaram me enganar. Na semana seguinte, meu advogado protocolou uma notificação extrajudicial, exigindo que Alex e Ana se abstivessem de qualquer contato comigo ou com meus bens, sob pena de ação criminal. Não demorou para que a notícia começasse a circular pela cidade.
Pequenas comunidades têm ouvidos grandes, e logo os comentários começaram. Motoristas antigos da minha frota me ligavam indignados, dizendo que nunca imaginariam aquilo. Comerciantes que conheciam minha família desde sempre me encontravam na rua para oferecer apoio. Eu agradecia a todos, mas evitava entrar em detalhes. A estrada ainda estava sendo percorrida. O mais curioso foi perceber como a postura deles mudou. Alex não tentou me ligar, mas mandou uma mensagem curta. Pai, a gente precisa conversar. Você entendeu errado. Não respondi. Ana, por sua vez, enviou um áudio de mais de 2 minutos chorando, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Deletei sem ouvir até o fim. Quem planeja um golpe não pode chamar de mal-entendido quando é pego. Meu advogado me orientou a não interagir, mas a reforçar minha proteção patrimonial. Transferimos alguns bens para um fundo exclusivo, com cláusulas que impediam qualquer alteração sem minha autorização expressa e presencial. Contas bancárias foram reorganizadas, cartões substituídos, senhas alteradas. Era como blindar um caminhão para atravessar um trecho perigoso da estrada. Enquanto isso, a reação social começou a surtir efeito. O amigo advogado deles, que também tinha sido citado na notificação, começou a se afastar publicamente. Cheguei a encontrá-lo na rua. Ele baixou a cabeça e atravessou para o outro lado, sinal de que sabia o que tinha feito. Mas a parte que mais me surpreendeu foi o apoio silencioso que recebi. Um ex-motorista da minha frota me procurou para dizer que conhecia gente que já tinha sofrido tentativas parecidas, e que muitos se calavam por vergonha. Percebi que minha história, infelizmente, não era única, e isso me deu mais convicção de que precisava ir até o fim, não só por mim, mas por qualquer um que já tivesse sido tratado como incapaz apenas pela idade. No fim daquela semana, sentado novamente na varanda, senti que o peso começava a sair das minhas costas. Ainda havia quilômetros de processo pela frente, mas agora eu tinha o mapa, o combustível e a certeza de que não estava sozinho nessa viagem. Olhei para o horizonte e murmurei para mim mesmo. Podem tentar 1000 atalhos, mas a estrada da justiça, uma hora, todo mundo tem que percorrer. Meu advogado chegou 10 minutos antes do horário combinado e trouxe aquela serenidade que eu aprendi a respeitar nas pessoas que não precisam provar nada gritando. Apertou minha mão com firmeza e disse: "Hoje é só a primeira curva, seu Augusto. A estrada é longa, mas a gente já entrou na pista certa." Guardei a frase como quem guarda uma chave. Do lado de fora do fórum, o vento da manhã fazia os galhos roçarem na fachada de vidro e por um segundo eu me peguei lembrando do barulho de lona batendo na carroceria dos meus caminhões quando o tempo virava no meio da BR. Era diferente, claro, mas o corpo reconhece os prenúncios. Antes de toda a tempestade, o ar fica mais leve e mais perigoso. Na antessala da audiência, vi o Alex e a Ana sentados lado a lado. Ele mexia no celular sem parar, como quem tenta arrumar uma saída com o dedo. Ela mantinha o queixo erguido, mas a mão esquerda girava a aliança com uma velocidade que entregava a atenção. O amigo advogado não estava. Meu advogado cochichou. Foi intimado, mas preferiu mandar manifestação por escrito. A ausência dele fala alto. Eu assenti. A funcionária abriu a porta e chamou meu nome. Entramos. A sala era limpa, fria, com uma mesa central, a bandeira no canto, pilhas discretas de processos e aquele silêncio de lugar onde decisões têm peso. O juiz nos cumprimentou sem pressa e, antes de qualquer coisa, pediu objetividade. Era uma audiência de justificação para as medidas protetivas de patrimônio que meu advogado requereu, e o começo formal do que poderia virar processo criminal por tentativa de estelionato. Objetivo era a palavra. Falamos primeiro. Meu advogado fez um resumo curto, sem arrastar frases. Explicou que a família havia tentado me induzir a assinar documentos que não correspondiam ao que me foi dito, que havia pressão velada, que houve tentativa anterior de rascunho de testamento irregular. E então ele apresentou o que, para mim, era a parte mais dolorida e mais necessária: os áudios. O juiz colocou os fones, ouviu alguns trechos, tirou os fones, pediu para ouvir de novo um pedaço específico. Ele vai assinar sem perceber, e toda aquela grana será nossa.
Era a voz do meu filho que, pela primeira vez, ecoou num lugar onde a verdade não podia ser empurrada para baixo do tapete. O juiz olhou para nós com sobriedade técnica e disse que o material seria juntado, periciado se preciso, e que aquilo, ao menos em análise inicial, justificava a cautela. Chegou a vez do Alex falar. Ele se ajeitou na cadeira e escolheu um tom que sempre funcionou em mesa de almoço. A voz do filho magoado, que só queria cuidar do pai. Disse que estava preocupado com a minha idade, que feito é melhor que perfeito, que no calor da conversa a gente fala bobagem. Tentou desenhar as palavras como se elas pudessem apagar o contorno do que eu vivera. Quando o juiz perguntou sobre a presença de um advogado particular, amigo da família, conduzindo a orientação, Alex escorregou. Era só uma consulta, Excelência. Ele nos explicou termos jurídicos difíceis. A gente não queria nada errado. O meu advogado interveio com a calma das pessoas que sabem a ordem dos parágrafos. Excelência, a consulta culminou em minutas prontas, trazidas à casa do meu cliente, com campos de assinatura destacados, sem leitura integral e com promessa de resolver tudo ali, rapidinho. Não é cuidado, é ardil. O juiz anotou, pediu o número do protocolo da notificação extrajudicial que enviamos dias antes, confirmou o recebimento por Alex e Ana e registrou a reação. O silêncio. O silêncio tem valor processual, disse, quase para si mesmo. Ana pediu a palavra. Apertou um lenço com força e deixou cair 2 lágrimas milimetricamente colocadas. Disse que me amava como a um pai, que nunca faria mal a um idoso, que se falou de testamento foi porque achava que organizar em vida era um ato de amor. O juiz manteve o rosto impassível e perguntou, Senhora, Ana, em que momento o senhor Augusto manifestou espontaneamente desejo de deixar tudo ao seu filho? Há registro disso? Ela se enrolou nas próprias palavras, tentou citar conversas, mensagens vagas, lembranças de Natal. Meu advogado pediu para constar a inexistência de qualquer documento ou conversa iniciada por mim com esse conteúdo. Ao contrário, havia a tentativa registrada, meses atrás, de um rascunho de testamento irregular, iniciativa deles. O juiz assentiu, e sem pregar sentenças apressadas, indicou que, naquele momento, medidas de proteção eram prudentes. Foi então que meu advogado apresentou a segunda camada de blindagem. Os instrumentos que já havíamos firmado antes, a cláusula de incomunicabilidade, a organização patrimonial em fundo com regras de governança e o testamento verdadeiro, registrado e selado. Não estamos só pedindo proteção, Excelência. Estamos demonstrando diligência. Ele não está desassistido, não está confuso, não está incapaz. Ele está lúcido, e justamente por isso procurou a justiça. O juiz olhou diretamente para mim, como se quisesse medir a minha estrada no fundo dos meus olhos. O senhor se sente pressionado ou ameaçado por eles? Respirei, segurei a borda da mesa e respondi no mesmo tom que usei a vida toda para lidar com o atravessador que queria pagar metade do frete. Eu me senti enganado, Excelência. Pressão é vento de frente. A gente conhece quando vem. O que fizeram foi neblina grossa. Eles queriam que eu assinasse sem ver a pista. A decisão provisória veio ali mesmo, verbalmente. Manutenção das medidas protetivas, proibição de qualquer tentativa de transferência de bens sem minha presença física e firma reconhecida em cartório determinado, vedação de contato sobre temas patrimoniais fora da presença do meu advogado e encaminhamento do material para análise no Ministério Público quanto aos indícios de crime. Não era o fim. Era a sinalização de que a justiça estava, ao menos, com os faróis acesos. Alex baixou os olhos. Ana enxugou as lágrimas que, de repente, secaram. Saímos da sala e, no corredor longo, o som dos passos parecia maior. Meu advogado me deu um tapinha no ombro. Bom começo, seu Augusto. Eu fiz que sim, mas a alma não comemorava. Ela apenas respirava. Do lado de fora, Alex se aproximou com aquele olhar de menino que costumava esperar doce na calçada. Pai, a gente podia conversar, sem esses papéis, sem essa frieza. A gente resolve em casa. A frase em casa arranhou. Eu respondi sem raiva, mas com a firmeza que o asfalto me deu. Em casa, Alex, a gente conversa sobre lembranças.
patrimônio e respeito. Daqui para frente é com testemunha. Ana tentou emendar um "Seu Augusto, desculpa". Eu ergui a mão. Não era para calar pedidos. Era para impor limite. Desculpa se pede olhando para si. Vocês falam de mim, mas pensam no bolso. Hoje, pelo menos, isso ficou claro. No carro, o advogado abriu o notebook e salvou mais 2 notas no processo. Ele não perde tempo, e eu gosto de gente que não perde tempo. Vamos pedir perícia nos áudios e vídeos. Eles podem alegar edição, então a gente já antecipa a cadeia de custódia, metadados, origem dos arquivos. Quanto mais técnico, menos discurso vazio pega. Assenti, olhando a cidade passar pela janela como um filme que eu não escolhi. A certa altura, ele comentou algo que me pegou no contrapé. O amigo advogado deles já foi mencionado em outros casos por práticas criativas, sem condenação, mas com fumaça. A intimação de hoje vai fazer ele pensar 2 vezes. Aquilo não me deu prazer, mas me deu uma sensação de ordem. Quem lida com máquina sabe distinguir barulho normal de barulho errado. No fim da tarde, sentei na minha varanda com um café sem açúcar. A brisa tinha um cheiro limpo e a fotografia da Maria sobre o aparador parecia menos pesada no olhar. Peguei um caderno velho, aqueles de capa dura que usamos para anotar rota, abastecimento, pedágio, e escrevi 3 linhas simples. Não fui eu quem mudou. Foram eles. Eu só aprendi a dirigir de noite. As palavras ficaram ali, pretas, contidas, e eu entendi que, às vezes, sobreviver é não entregar o volante nem quando todo mundo diz que sua vista falhou. O telefone vibrou com uma notificação do meu advogado. Era uma mensagem curta, seca, do tipo que ele manda quando é urgente, com um print anexo do sistema dos cartórios. Tentativa de protocolo de procuração com sua assinatura. Outro cartório, outro bairro, 2 dias atrás. O corpo gelou num instante, não de medo, mas de alerta puro. Eles não tinham recuado. Tinham tentado por fora, em paralelo, enquanto sorriam no meu portão e juravam cuidado. O print mostrava assinatura divergente, ato recusado e o nome de quem tentou protocolar. Não era Alex, não era Ana. Era um terceiro, desconhecido, um nome que não constava em nada do que eu já tinha visto. Li de novo, devagar, e senti o velho instinto de estrada bater no peito como motor afogando e pegando de novo. Quando a pista abre em 2, é porque tem atalho de terra batida logo adiante. E quem entra no atalho, ou chega primeiro, ou atolado. Fechei o caderno, levantei da cadeira, peguei o telefone e disquei. A guerra, percebi, tinha acabado de mudar de marcha. Naquela mesma noite, sentado à mesa da cozinha com a luz amarela iluminando o caderno, fiquei olhando para aquele nome estranho que o advogado tinha me enviado. Não era de nenhum conhecido. Não aparecia em contratos, notas fiscais antigas ou registros da empresa. Não constava em nada que eu tivesse assinado ou autorizado. Quem quer que fosse tinha tentado entrar no meu mundo pela porta dos fundos, com uma chave que não funcionava. Aquilo acendeu em mim o mesmo alerta que senti quando, anos atrás, na estrada, percebi que um carro estava me seguindo por quilômetros sem motivo aparente. Era a sensação de que havia alguém estudando meus movimentos, esperando a hora de agir. Liguei para o advogado antes de dormir. Ele atendeu de imediato. Seu Augusto, não é hora de subestimar. Quem entra nesse tipo de jogada, geralmente não age sozinho. Pode ser um laranja, pode ser alguém que vai tentar limpar o nome dos outros. Pedi que ele investigasse o tal nome e fizesse cruzamento com qualquer ligação ao Alex e à Ana. Do outro lado da linha, ouvi o som das teclas sendo digitadas. Vou acionar um contato meu na corregedoria. Se houve tentativa de protocolo, há registro de quem apresentou a documentação e qual foi a justificativa para a recusa. Isso pode nos dar um caminho. Desliguei e fiquei olhando para o quintal pela janela. A noite estava silenciosa, mas minha cabeça não. Era como se cada lembrança de confiança que eu tinha depositado no meu filho agora tivesse sido substituída por um buraco. E quanto mais eu olhava para dentro dele, mais percebia que não havia fundo. Pensei na Maria e imaginei o que ela diria se estivesse aqui. Provavelmente me lembraria da primeira vez que comprei um caminhão usado, com pintura descascada
e motor capengando, e de como ela me disse para verificar cada parafuso, porque sempre que algo parece pronto demais, é porque alguém já deixou escapar a parte mais importante. Na manhã seguinte, o advogado me ligou de novo. Achei. O nome que apareceu na tentativa de protocolo pertence a um rapaz de 32 anos, funcionário de um pequeno escritório de despachante. E adivinha? Esse escritório já prestou serviço para o tal amigo advogado do Alex. Respirei fundo. Então temos ligação direta. Ele continuou. Mais do que isso. O rapaz tentou protocolar a procuração no cartório, mas quando questionado, disse que estava apenas prestando um favor para um amigo. Não quis dar mais detalhes. Isso está registrado. Era como montar um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam por acaso. Meu advogado sugeriu pedirmos ao juiz a extensão das medidas protetivas para incluir terceiros que agissem em nome deles. Se o juiz aceitar, qualquer movimentação patrimonial em seu nome, feita por terceiros, sem autorização expressa, vai cair como tentativa de fraude e abrir processo criminal imediato. Concordei na hora. Eu sabia que, no jogo da estrada, você não só fecha a carroceria, você também reforça os pneus, porque não sabe de onde vem o prego. À tarde fui ao banco para revisar minhas contas. Pedi ao gerente, um rapaz que me conhecia desde que eu tinha frota ativa, para verificar qualquer tentativa de movimentação suspeita. Ele puxou o histórico e balançou a cabeça. Aqui está tudo limpo. Mas, seu Augusto, vou ativar um alerta de transação. Qualquer movimentação incomum, o senhor recebe notificação no celular e precisa autorizar na hora. Aceitei. Não custava nada adicionar mais uma camada de segurança. Enquanto isso, notícias corriam pela cidade. Pequena como era, qualquer coisa virava assunto. Eu já sentia olhares diferentes quando entrava no café ou na padaria. Alguns vinham com respeito, outros com aquela curiosidade meio amarga. Um ex-motorista da frota me parou na rua para dizer que estava orgulhoso de ver que eu não me deixara enganar. Tem muito patrão que se cala para não manchar nome de família, ele disse. Eu respondi. Quem dirige olhando só para o retrovisor não vê o buraco na frente. Ele riu, mas entendeu. 2 dias depois, o juiz aceitou o pedido do meu advogado. As medidas protetivas agora incluíam a proibição de qualquer ato praticado por terceiros em meu nome sem minha autorização presencial. Isso, para mim, era como instalar rastreador e bloqueador no caminhão. Se tentassem mexer, não iriam longe. O que eu não esperava era o próximo movimento. No final daquela semana, recebi uma carta sem remetente no portão de casa. Envelope branco, sem nada escrito por fora. Dentro, um bilhete com caligrafia apressada. Sei o que estão tentando fazer com você. Podemos conversar. C. Não havia telefone, endereço ou qualquer pista, apenas aquela inicial. Mostrei para o advogado, que ficou pensativo. Pode ser alguém de dentro querendo se proteger ou querendo barganhar. Mas também pode ser armadilha para te arrancar informação. Ele sugeriu que, se eu resolvesse responder, fosse através dele, de forma controlada. Passei a noite pensando nesse tal C. Quem seria? Alguém do cartório? Algum funcionário do escritório do tal amigo advogado? Ou, quem sabe, um conhecido do Alex e da Ana que estava arrependido de se envolver? Não tinha como saber. Mas algo me dizia que ali havia mais história do que o bilhete deixava transparecer. No dia seguinte, durante minha caminhada matinal, vi estacionado próximo à esquina um carro preto que não reconheci. O motorista, um homem de boné, parecia estar apenas esperando, mas quando passei, ele desviou o olhar e mexeu no celular. Não dei importância imediata, mas gravei a placa mentalmente. Mais tarde, pedi ao advogado para verificar. Algumas horas depois, ele me ligou. A placa está registrada em nome de uma empresa de segurança particular. E adivinha? A sede fica no mesmo prédio onde o amigo advogado tem escritório. Foi nesse momento que percebi que o jogo tinha saído do nível familiar. Não era mais só o Alex e a Ana tentando forçar um testamento. Havia outras mãos nessa roda, e algumas mais pesadas do que eu imaginava. Meu advogado foi direto. Seu Augusto, a partir de agora, não saia sozinho sem me avisar. E evite encontros casuais com eles. Tudo o que tiver que falar, fale com testemunha.
E guarde qualquer documento, bilhete ou prova. Eu sabia que ele tinha razão. Era como transportar carga valiosa em região de assalto frequente. A prudência não era exagero, era sobrevivência. No fim do dia, sentei na varanda e fiquei olhando a rua. O portão estava fechado, trancado, como deveria estar. Perto do entardecer, ouvi o som de passos no cascalho. Era o carteiro. Entregou-me um envelope timbrado. Abri ali mesmo. Era uma intimação para nova audiência, desta vez a pedido do Ministério Público, para apurar a tentativa de protocolo fraudulento e possíveis conexões com os envolvidos originais. Senti um misto de alívio e cautela. A justiça estava mexendo as peças, mas isso também significava que o tabuleiro inteiro estava exposto. Fechei os olhos por um momento, ouvindo o som distante de um caminhão na estrada. Lembrei do volante firme nas mãos, da necessidade de manter atenção até no último quilômetro. Era exatamente onde eu estava agora. Não importava quantos obstáculos já tivesse superado, a viagem só terminava quando a carga estivesse entregue no destino certo. E dessa vez, a carga era a minha própria liberdade de viver em paz. Levantei, entrei em casa e fechei a porta com 2 voltas na chave. O vento da noite trouxe aquele cheiro familiar de terra depois da chuva. Sentei, peguei o caderno e escrevi. A estrada se alarga quando a gente descobre que não dirige só por si. Dirijo agora também para que nenhum outro velho seja deixado à beira do caminho. Naquela noite, fiquei muito tempo sentado à mesa da cozinha, olhando para o papel com o nome estranho que meu advogado tinha me enviado. Eu lia e relia, tentando puxar da memória qualquer rosto ou situação que ligasse aquela pessoa à minha vida. Nada. Não era de um ex-funcionário, nem de alguém do ramo de transporte, tampouco de algum conhecido da cidade. Esse nome não me dizia nada, e isso para mim já era um alerta. Na estrada, a gente aprende que os maiores perigos, muitas vezes, vêm de lugares que você não reconhece no retrovisor. Liguei para o advogado antes de dormir. Ele atendeu na hora, como se estivesse esperando. Seu Augusto, esse nome não aparece por acaso. Quem tenta usar procuração falsa, geralmente não age sozinho. Pode ser laranja, pode ser alguém pago para assumir a bronca. Pedi que investigasse. Do outro lado da linha, ouvi o som do teclado. Vou acionar um contato no cartório e cruzar dados. Se houve tentativa de protocolo, está registrado. Isso pode nos dar a rota de quem realmente está por trás. A manhã seguinte trouxe a resposta. Achei, seu Augusto. O nome pertence a um rapaz de 32 anos, funcionário de um escritório de despachante. E adivinha? Esse escritório já trabalhou para o amigo advogado do Alex. Respirei fundo. Então temos ligação direta. Ele confirmou. E tem mais. No cartório ele disse que estava fazendo um favor para um amigo. Não quis dar detalhes, mas está tudo anotado no registro de recusa. Era como alinhar peças de um quebra-cabeça e perceber que a imagem começa a aparecer. Meu advogado sugeriu pedir ao juiz a ampliação das medidas protetivas para incluir terceiros que agissem em meu nome. Se o juiz aceitar, qualquer movimentação feita por outros, sem sua presença física, será tratada como tentativa de fraude. Concordei sem pensar 2 vezes. No transporte, quando você sabe que a estrada é perigosa, não basta trancar a carroceria. É preciso reforçar o pneu e instalar bloqueador. À tarde, fui ao banco conferir minhas contas. Pedi ao gerente, um rapaz que conhecia minha trajetória, para ativar alertas de movimentação. Ele olhou nos meus olhos e disse: Fica tranquilo, seu Augusto. Qualquer transação diferente vai direto para o seu celular. O senhor aprova ou recusa na hora. Agradeci. Não era paranoia, era prudência. Enquanto isso, a história corria pela cidade. Em lugares pequenos, as notícias andam mais rápido que caminhão vazio na descida. Quando eu entrava no café, havia sempre alguém que baixava a voz para comentar. Alguns me cumprimentavam com firmeza, como se estivessem me parabenizando por ter reagido. Outros só olhavam, tentando decifrar. No mercado, um ex-motorista da minha frota me parou. Patrão, o senhor fez certo. Tem muito que engole sapo por causa de sangue, e depois morre engasgado. Respondi, sangue é o que corre nas veias, não no contrato. Ele riu e assentiu. 2 dias depois,
O juiz aceitou o nosso pedido. As medidas protetivas agora incluíam proibição total de atos feitos por terceiros em meu nome, sem minha autorização presencial. Para mim, era como instalar rastreador e bloqueador no caminhão. Se tentassem mexer, não iriam longe. Foi então que aconteceu algo inesperado. No final daquela tarde, encontrei no portão de casa um envelope branco, sem remetente. Dentro, um bilhete curto. Sei o que estão tentando fazer com você. Podemos conversar. C. Sem telefone, sem endereço, só a inicial. Mostrei ao advogado. Ele franziu a testa. Pode ser aliado ou armadilha. Vamos com calma. Passei a noite pensando nesse C. Quem seria? Alguém de dentro do cartório? Um funcionário do escritório do tal advogado? Um conhecido do Alex e da Ana que se arrependeu? Eu não tinha respostas, só perguntas. Na manhã seguinte, durante minha caminhada, vi um carro preto parado na esquina. O motorista, de boné, mexia no celular. Quando passei, ele desviou o olhar. Não dei importância imediata, mas anotei a placa mentalmente. Mais tarde, pedi ao advogado que verificasse. Ele me ligou no fim do dia. A placa está no nome de uma empresa de segurança particular. E adivinha? O escritório deles fica no mesmo prédio do amigo advogado. Era o sinal de que essa estrada tinha mais caminhões nessa fila do que eu imaginava. Não era só uma tentativa isolada do Alex e da Ana. Havia mais gente na sombra. O advogado foi direto. A partir de agora, não saia sozinho sem me avisar. Evite qualquer conversa com ele sem testemunha. E guarde todo o documento, recado, bilhete. Concordei. Na estrada, quando se sabe que o trecho é perigoso, é preciso seguir com luz alta e rádio ligado. No fim da semana, o carteiro trouxe outro envelope, este timbrado. Era uma intimação para nova audiência, desta vez a pedido do Ministério Público, para apurar a tentativa de protocolo e eventuais conexões. Senti uma mistura estranha, alívio por ver a justiça acelerar e cautela por saber que quanto mais gente envolvida, mais longa a viagem. Sentei na varanda, com o vento frio da tarde batendo no rosto. Fechei os olhos e ouvi ao longe o som de um caminhão na estrada. Lembrei das noites sozinho no volante, cortando o país e sabendo que, mesmo no escuro, o importante era manter a rota. Foi isso que decidi. Seguir na minha pista, sem pressa, mas sem dar espaço para que me ultrapassem. Peguei o caderno e escrevi. A estrada é longa, mas cada curva vencida com atenção vale mais do que qualquer atalho. Guardei a caneta, fechei o portão e entrei, sentindo que o próximo trecho dessa viagem seria ainda mais decisivo. O dia da audiência amanheceu com aquele céu pesado, cinza, que parece segurar a chuva só para aumentar o peso no ar. Cheguei cedo ao fórum, não porque estivesse ansioso, mas porque aprendi que quem chega antes conhece o terreno. Meu advogado me esperava na porta, sério. Disse baixinho. Seu Augusto, o Ministério Público está presente. Isso não é mais só questão de família, já é caso de crime. Não me surpreendeu. Depois do que ouvi atrás daquele portão aberto semanas atrás, já sabia que o buraco era mais fundo. Entramos e o ambiente estava lotado. O juiz, o promotor, advogados, um policial civil encostado na parede. O clima era de guerra silenciosa. Quando a sessão começou, o promotor foi direto ao ponto. Nada de rodeios. Disse que havia fortes indícios de associação criminosa envolvendo Alex, Ana, o advogado deles e um funcionário de cartório chamado Carlos Mendes. Mostrou registros de ligações, mensagens de celular e até movimentações bancárias que ligavam todos à tentativa de me fazer assinar, sem perceber, documentos que transfeririam minha fortuna. O promotor pediu que Carlos fosse chamado para depor. Ele entrou cabisbaixo, mas com a postura de quem tinha algo importante para dizer. Com a voz firme, confessou que havia sido instruído pelo advogado de Alex para protocolar uma procuração falsificada. Disse que no começo pensou em seguir o plano. Afinal, dinheiro fácil seduz qualquer um, mas que, ao perceber a dimensão do golpe, decidiu agir diferente. Fingiu que iria registrar, mas recusou no último momento e preparou um envelope com cópias e provas para me alertar anonimamente.
Revelou ainda que tinha gravações das conversas, onde Alex e Ana discutiam detalhes do golpe, inclusive a frase que eu nunca mais esqueci. Ele vai assinar sem nem perceber. E toda aquela grana será nossa. O advogado de Alex tentou desqualificar Carlos, insinuando que ele estava inventando tudo por vingança. Mas o promotor rebateu com as provas. O pendrive com as gravações, o histórico de mensagens, os extratos bancários. Cada documento era um tijolo na parede que eles mesmos estavam erguendo contra si. Ana chorava. Tentava justificar dizendo que só queria organizar minha vida e garantir meu bem-estar. Mas o juiz não tirava os olhos dos papéis. Sabia que aquilo não era cuidado, era controle. Quando foi a vez de Alex falar, tentou inverter o jogo. Disse que eu estava paranoico, que sempre desconfiei de todo mundo e que essa era só mais uma prova de que eu precisava de amparo legal para não ser enganado por terceiros. Mas ele não percebeu que já não tinha espaço para manobra. As provas eram claras demais. O juiz manteve as medidas protetivas, proibiu qualquer contato direto comigo, determinou o bloqueio imediato de tentativas de transferência de meus bens e autorizou o prosseguimento da denúncia por estelionato qualificado e falsificação documental. Ao final, quando todos começaram a se levantar, Carlos se aproximou de mim discretamente. Disse que não havia se identificado antes porque temia represálias, mas que não poderia carregar aquele peso. Pediu desculpas, mas eu apenas apertei sua mão e respondi: "Você salvou mais que minha herança. Salvou meu direito de escolher o que fazer com ela." Ele sorriu, aliviado. Saí do fórum com uma sensação estranha. Não era felicidade. Ainda havia feridas abertas, e nenhuma decisão judicial apaga o fato de que meu próprio filho quis me destruir por dinheiro. Mas havia um peso saindo dos ombros. Aquela manhã não foi uma vitória final, mas foi o momento em que percebi que, dessa vez, a estrada estava a meu favor. Saí do fórum com o passo firme, mas por dentro ainda sentia o coração pesado. Não importava o quão sólido fosse o caso contra eles. A verdade é que nada apagava a frase que ouvi naquela tarde, lá atrás, quando entrei pelo portão aberto. Ele vai assinar sem nem perceber. E toda aquela grana será nossa. Essa lembrança latejava como uma ferida que não cicatriza. Ao chegar no carro, meu advogado se aproximou e disse: "Seu Augusto, agora eles vão tentar alguma jogada por fora. Pessoas assim não aceitam perder." Eu sabia disso. Conhecia meu filho o suficiente para prever que não iria recuar sem antes me testar outra vez. 2 dias depois, a previsão se confirmou. Recebi uma notificação extrajudicial assinada por um outro advogado, recém-contratado por Alex, exigindo negociação amigável para evitar exposição pública desnecessária. Era a forma elegante de dizer que queriam um acordo rápido, provavelmente tentando arrancar algo antes que o processo criminal avançasse. Rasguei o papel sem nem ligar. A essa altura, não era mais só sobre proteger meu patrimônio, era sobre mostrar que não se brinca com quem construiu a própria vida de forma honesta. Nessa mesma semana, tomei uma decisão silenciosa, mas decisiva. Liguei para um velho amigo, Hernan, corretor de imóveis e meu parceiro de negócios desde os anos 80. Pedi que fosse ao meu escritório sem comentar nada com ninguém. Quando ele chegou, fechei a porta e expliquei: "Hernan, quero vender 3 caminhões da frota, rápido, e quero que o dinheiro vá para uma conta que Alex e Ana nem sonham que existe." Ele sorriu, entendendo que aquilo não era apenas uma transação. Era um movimento de xadrez. Cada caminhão vendido significava menos ativos à vista para eles tentarem alcançar e mais liquidez para mim, longe das garras deles. Enquanto isso, a cidade começou a cochichar. Em lugares que eu frequentava há anos, percebia olhares curiosos e comentários abafados. Não demorou para que chegasse até meus ouvidos que Alex andava dizendo que tudo não passava de intriga e que eu estava senil. Mas o que me surpreendeu foi saber que alguns antigos colegas dele começaram a se afastar, talvez por medo de se verem associados a um escândalo. O isolamento social, aos poucos, começava a atingi-los mais que qualquer decisão judicial. Numa tarde de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Ana. A voz dela estava embargada, e por um momento pensei que fosse tentar se desculpar.
mas logo percebi que era mais uma encenação. Disse que tudo não passava de um mal-entendido, que Alex estava estressado, que poderíamos resolver entre família e que não precisava levar isso adiante. Mantive a calma e respondi apenas: Ana, família não trama contra família. E vocês passaram desse ponto. Ela tentou insistir, mas desliguei. Não havia mais espaço para diálogo. Com cada passo, o cerco se fechava. Meu advogado já tinha protocolado o pedido para a averbação de proteção em todos os meus bens, e o promotor solicitara bloqueio preventivo das contas conjuntas de Alex e Ana. Os dois estavam encurralados, e eu sabia que era questão de tempo até que tomassem uma decisão desesperada. Foi por isso que, antes que eles se movessem, decidi preparar o golpe final. Marquei uma reunião particular com o juiz, dentro da legalidade, acompanhado do meu advogado. Entregamos um dossiê adicional, contendo registros que eu havia guardado ao longo dos anos. Mensagens suspeitas, documentos que Alex tentou me fazer assinar no passado e até relatos de funcionários da minha empresa que haviam sido abordados por ele para convencer o velho a se aposentar e passar tudo para o nome do filho. Ao final, olhei nos olhos do juiz e disse: eu não quero apenas me defender, quero justiça. Quando saí daquele gabinete, senti que estava colocando a última peça no tabuleiro. Agora, era só esperar o movimento deles para dar o cheque-mate. O dia amanheceu com aquele silêncio pesado que precede uma tempestade. Eu sabia que dali a poucas horas, a história que começou no portão aberto da casa do meu filho teria seu ponto final. Coloquei minha melhor camisa, ajeitei o paletó e fui ao fórum com passos firmes. Não era pressa, era certeza. Meu advogado já me esperava, e ao me ver disse apenas: hoje a gente encerra isso, Augusto. Assenti. Não pedi sorte, só respeito. A sala de audiências estava cheia. De um lado, Alex e Ana. Ele com o rosto abatido, barba mal feita, o peso da preocupação evidente. Ela com os olhos vermelhos e um lenço nas mãos. Do outro lado, eu e meu advogado, com todas as provas que coletamos em silêncio durante semanas. O juiz abriu a sessão e passou a palavra ao promotor. O promotor expôs, sem pressa e sem aumentar o tom, a linha do tempo das tentativas de me fazer assinar documentos fraudulentos. Mostrou áudios, mensagens, datas, tudo organizado como um quebra-cabeça que, no final, formava uma única imagem, a verdade. Chamaram Carlos, meu amigo e homem de confiança. Ele contou como se recusou a protocolar a procuração falsa e como me avisou imediatamente. Então foi a vez de Alex. Tentou usar um tom calmo, dizendo que nunca quis me prejudicar, que tudo foi um mal-entendido, que o advogado se excedeu. Mas o promotor rebateu com as mensagens e as provas, cada uma confirmando sua participação ativa. Ana, chorando, disse que me amava como a um pai e que só queria me proteger de terceiros mal-intencionados. O juiz apenas ouviu, impassível, e lembrou que o terceiro que me protegeu foi justamente quem recusou fazer o ato ilegal. Meu advogado pediu a palavra. Falou que eu estava ali por iniciativa própria, lúcido, com testamento válido e blindagens já feitas muito antes dessa tentativa. Não estamos pedindo revanche, estamos pedindo proteção e verdade, disse ele. Eu apenas concordei com a cabeça. O juiz me perguntou se eu queria falar. Levantei, apoiei as mãos na mesa e falei olhando nos olhos dele. Excelência, conduzi caminhões a vida inteira. Já enfrentei neblina, vento de frente e estrada ruim. O que tentaram fazer comigo foi me empurrar para um precipício, coberto com tapete vermelho. Me pediram para assinar sem ler, chamando isso de amor. Amor de verdade explica, lê junto, espera. Não estou aqui por dinheiro. Estou aqui para que ninguém mais tente tirar minha paz com jeitinho. Sentei. O juiz respirou fundo e anunciou a decisão. Medidas protetivas ampliadas, nulidade de qualquer documento assinado fora das condições fixadas, comunicação imediata a todos os bancos e cartórios, proibição de terceiros agirem em meu nome e encaminhamento ao Ministério Público para denúncia formal por tentativa de estelionato e falsificação. Custas e honorários pagos pela parte contrária. Em outras palavras, ninguém encostaria no que era meu sem minha permissão,
E o que foi tentado teria consequências. Não houve aplausos, nem comemorações. Apenas um silêncio diferente do que começou o dia. Agora era o silêncio de um ciclo encerrado. Saí do fórum com o coração tranquilo. A estrada estava livre. E dessa vez, quem colocaria as placas seria eu.